Na Terra, elas são quase imperceptíveis, mas, vistas de cima, formam figuras que podem ser definidas simplesmente como incríveis. E essa não é a opinião apenas de espectadores em geral. A própria ciência se vê fascinada com esses indescritíveis e variados desenhos. Trata-se das linhas de Nazca, que ficam em um deserto que inspira seu nome no território sul do Peru. Até hoje, o significado das linhas de Nazca é completamente desconhecido. Alguns pesquisadores consideram que se trata de um calendário. Outros alegam que era um observatório astronômico. Já os mais ousados afirmam que as linhas eram formas de comunicação com extraterrestres que pousariam graças aos sinais dos desenhos. É claro que com o tempo todos esses motivos têm variado gradativamente, o que tem gerado uma série de controversas histórias que envolvem completamente o tipo de desenhos encontrados nas terras do Peru. No entanto, os mistérios que existem nesse país da América do Sul não se resumem apenas a essas linhas. Próximas a elas, cientistas têm estudado os chamados púquios, que parecem se estender no solo por muitos metros de distância e que revelam características particulares do povo que um dia habitou essa região. O que você acha de mergulhar conosco na história de um dos povos mais misteriosos que já passou pelo nosso planeta? Se sim, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir ao vídeo, é muito importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal Mundo Desconhecido. Consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1994, as famosas linhas de Nazca foram descobertas em 1927, quando o piloto Toribio Mejia Chespe as avistou ao sobrevoar a região. São mais de 13 mil traços que formam 800 figuras. Algumas delas se estendem por mais de 65 quilômetros. O Alto Planalto Árido se estende por mais de 80 quilômetros, entre as cidades de Nazca e Palpa, nos Pampas de Humana, cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima, capital do Peru. Embora alguns geoglifos locais lembrem a cultura de Paracas, estudiosos acreditam que as linhas de Nazca foram criadas pela civilização Nazca entre os anos 400 e 650 d.C. As centenas de figuras individuais variam em complexidade a partir de simples linhas e até beija-flores estilizados, aranhas, macacos, peixes, tubarões, lagartos e uma série de outras formas. As linhas são desenhos rasos feitos no chão, removendo as pedras avermelhadas onipresentes na região e descobrindo o chão esbranquiçado por baixo. Até hoje, não se sabe ao certo qual é a origem ou o propósito das linhas. Ao longo do tempo, foram criadas várias teorias envolvendo religião, cultura e até mesmo alienígenas. O escritor suíço Erich von Däniken acredita que as imagens formadas pelas linhas seriam uma espécie de sinalização para o pouso de alienígenas. Eles avistariam as imagens de longe ao se aproximar do nosso planeta e saberiam com qual povo do passado manteriam contato. Há quem acredite também que as linhas tenham uma ligação com a astrologia. A arqueóloga Maria Reis é uma delas. Ela sugere que algumas das figuras correspondem diretamente a constelações visíveis durante épocas específicas do ano. A figura do macaco, por exemplo, seria uma representação da Ursa Maior, e o golfinho e a aranha teriam relação com Órion. Ainda para outra parcela, as linhas seriam indicadores de onde se encontra a água no subsolo do deserto peruano. É o que acredita o pesquisador norte-americano David Johnson, por exemplo. Os arqueólogos Marcus Heindel, do Instituto Alemão de Arqueologia, e Johnny Isla, do Instituto Andino de Pesquisa Arqueológica, veem as linhas como locais de oferenda para os deuses. Cada figura significaria algo em específico, como fertilidade, saúde e fornecimento de água. Ou seja, as teses e teorias acerca do tema são muitas, mas nenhuma delas passa a confiança de ser realmente reveladora.
Em 2018, uma descoberta de 50 figuras até então desconhecidas aumentou ainda mais o mistério acerca dos desenhos geoglifos em Nazca. Uma equipe de arqueólogos peruanos, apoiados pela revista National Geographic e por outros pesquisadores internacionais, fez a descoberta nas encostas dos vales de Palpa, a cerca de 50 quilômetros de onde foram encontradas as primeiras figuras. Segundo a equipe de pesquisadores, esses novos desenhos encontrados são mais antigos que os geoglifos até então conhecidos. Eles foram feitos pela cultura Paracca, que viveu na região de Nazca há mais de 2.700 anos. As imagens foram descobertas graças a imagens de satélites, imagens em 3D e fotografias feitas por drones, equipamentos que até então nunca tinham sido usados nessa região. Os drones permitem ter uma visão muito mais precisa sem danificar o local, conta Luiz Jaime Castillo, um dos líderes do projeto em parceria com o arqueólogo Johnny Isla, professor da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Um dos mistérios em torno das figuras do Vale de Palpa é que elas representam figuras humanas e animais. As anteriores em Nazca têm linhas geométricas que formam apenas animais. Essa é uma mudança fundamental, diz Castillo. É uma representação antropocêntrica muito centrada no ser humano, mas também na sociedade que o cerca. Em muitos casos, as novas figuras formam conjuntos de seres humanos ou um guerreiro perto de um animal. Outro dos mistérios, diz Castillo, está no tamanho dos desenhos. Nos tempos da cultura de Paracca, os geoglifos eram visíveis do solo, diz ele. Isso porque as figuras estão situadas nas encostas das montanhas. Já as figuras de Nazca, ao contrário, apenas podiam ser observadas de cima, porque estão localizadas em uma planície. A exploração da área começou há anos por casualidade, depois de um protesto de ativistas do Greenpeace em 2014. A manifestação, realizada muito perto dos desenhos de Nazca, acabou até danificando as linhas. Os trabalhos de reparação e proteção descobriram uma linha junto à figura do colibri que nunca tinha sido vista. E foi a partir daí que as pesquisas se intensificaram. Para Castillo, podem existir outras figuras. Como tudo o que fizemos cobre apenas 5% do território, a explorar, ainda nos faltam os 95% restantes. Por isso, esperamos descobrir centenas de geoglifos que deverão ser restaurados e protegidos. O mistério, porém, não acaba apenas com as chamadas linhas de Nazca. Junto a estas linhas existem uma série de espirais que se afundam no solo. Estes espirais são conhecidos como púquios, e durante muito tempo eles se mostraram tão misteriosos quanto as próprias linhas. No entanto, agora, cientistas finalmente descobriram sua real utilidade. Após anos de estudos, que incluíram até o uso de imagens via satélite, os pesquisadores acreditam que os púquios formavam um sofisticado sistema hidráulico que permitia que a comunidade tivesse acesso a reservas aquíferas subterrâneas. Essas construções, que foram feitas por volta do ano 500 d.C., funcionam como um funil que canaliza o vento em espiral até uma série de canais subterrâneos que transportam água de aquíferos. Este fluxo de ar permitia a circulação da água pelos canais que a distribuíam para onde era necessária. Ou seja, as espirais funcionavam como sofisticadas chaminés de ventilação que permitiam a circulação de todo o líquido. Assim se explica como é que a civilização de Nazca conseguiu sobreviver numa zona árida e até manter uma intensa atividade agrícola na região. Esse tipo de grandes infraestruturas exigia um esforço enorme de colaboração e uma sociedade extremamente organizada. Por isso, uma das teorias para a existência desses poços é que eles seriam indicadores de onde se encontra a água no subsolo do deserto peruano. Essas construções mostram o quão evoluída era esta sociedade, já que a construção e manutenção deste tipo de sistema requeria grandes conhecimentos geológicos e geográficos. Os púquios eram o projeto hidráulico mais ambicioso da região de Nazca
e disponibilizavam água para todo o ano, não só para agricultura e irrigação, mas também para necessidades domésticas, disse Rosa Lazaponara, do Instituto de Metodologias para Análise Ambiental, na Itália. A grande maioria dos pesquisadores acredita que a existência desses poços no meio do deserto nos diz algo notável sobre as pessoas que viviam na região de Nazca séculos no passado. Não só os construtores dos púquios precisavam de uma profunda compreensão da geologia da área e das variações anuais na disponibilidade de água, mas manter os canais era um desafio técnico, pois se espalhavam por falhas tectônicas. O que realmente impressiona são os grandes esforços, organização e cooperação necessária para sua construção e manutenção regular. Isso significava um abastecimento de água regular e confiável durante séculos, em uma área que é um dos lugares mais áridos do planeta. Nazca é um enorme deserto e devia ser quase impossível para a sociedade de Nazca viver aqui. Por isso, os púquios eram extremamente fundamentais. A origem dos púquios continua sendo um mistério para os pesquisadores, porque não foi possível usar técnicas tradicionais de datação de carbono nos túneis. Dizer que foram feitos no ano 500 depois de Cristo é apenas uma suposição. É difícil saber exatamente o que pensar, pois assim como muitas outras culturas sul-americanas, eles não tinham um sistema de escrita, o que dificulta bastante os estudos. Porém, os arqueólogos não desistiram e continuam buscando formas de entender como a antiga civilização de Nazca funcionava e quão grande era seu nível de conhecimento.